E não me perguntaram quem era que estava perguntando do acidente, não perguntaram, não sabia a maneira que eu estava para me dar aquela notícia daquela maneira. E, e eu tinha convicção de que Deus não desampara os seus, de que Deus não nos deixa desapercebido naquilo que acontece conosco. E eu me lembrei que 2 meses atrás, Deus tinha falado conosco numa madrugada. Tinha uma pessoa ligado e tinha falado conosco que Deus mandara nos dizer que nós íamos passar uma grande prova aqui em Portugal, que Ele estava nos livrando de um grande escândalo e que estava preparando a nossa volta para o Brasil. Mas que nós ficássemos atentos, porque nós íamos passar uma grande prova aqui. E naquele momento que eu recebi aquela notícia daquele acidente, a única coisa que me veio à memória foi essa lembrança, de que nós íamos passar por uma grande prova. E eu fui até a minha casa, deixei ali o meu trabalho, fui até a minha casa, e o meu filho não tinha chegado em casa nesse momento. Eu liguei para ele e perguntei, falei: Wallace, o seu pai está aí? E ele disse: não. Eu falei: olha, seu pai sofreu um acidente indo para aí. E ele foi até o local do acidente, só que quando ele chegou no local do acidente, o pai já tinha ido no hospital. E eu ali na minha casa disse para minhas filhas, para Camila e para Kelly, falei: olha, o papai sofreu um acidente, a mamãe vai até o hospital ver como é que ele tá, mas ele tá bem. De momento nenhum Deus deixou o meu coração ficar desesperado e pensar que ele havia morrido. E eu fui na casa de um amigo, peguei o carro, que eu nessa época estava sem carro, tinham roubado a nossa carrinha. E eu fui na casa de um amigo e peguei o carro emprestado e fui para Faro. Eu só dei conta que eu estava sozinha quando eu estava no hospital. E no momento que eu estava ali no hospital, que eu cheguei, eu liguei para um pastor amigo meu, pastor Roberto, que tem uma igreja aqui em Albufeira, um amigo nosso. E nesse momento ele largou tudo que ele estava fazendo e foi para ali ficar comigo. E chegando ali em Faro, ele se dirigiu ali ao balcão e perguntou sobre o Wilson. E eles disseram: olha, ele está na sala de reanimação. E o pastor Roberto então tentou ali me preparar para o pior. E eu disse: não, pastor, pode ficar tranquilo que ele está bem. E sentamos ali, conversamos e a hora foi passando. Quando foi 11 horas da noite, eu fui até o balcão e disse: então, eu estou aqui desde as 6 horas da tarde e vocês não me deram notícia ainda do meu esposo. E aí a pessoa que estava ali na recepção foi lá dentro e perguntou a eles o que se passava. Então eles liberaram para que eu pudesse entrar lá e ver ele. No momento que eu entrei lá dentro, a moça falou para mim assim: olha, antes de você chegar, eu quero te dizer que o seu Wilson, ele está muito machucado, está muito ferido, ele está todo partido, do pescoço para baixo partiu tudo, partiu o braço, partiu a clavícula, partiu a bacia, partiu as costelas, e se ele não conseguir falar com você, é porque ele foi medicado e ele está com muita dificuldade na respiração. Então me deixou entrar, e eu entrei ali, e já comecei a descobrir ele para mim olhar onde é que estava partido. E a moça falou: a senhora não pode fazer isso. E eu conversei com ele, falei: Wilson. E ele olhou para mim e eu disse: como é que você tá? E ele falou assim: eu tô bem. Eu falei assim: você lembra do que aconteceu? Ele: não, eu só lembro de ter saído do shopping. Onde eu estou? E eu disse: olha, você está no hospital. Você sofreu um acidente, mas você está bem. Aí ele pegou e falou para mim assim: eu estou muito cansado, eu quero dormir. Eu disse: tá bom, então eu vou embora e de manhã eu venho te ver. E ali eu saí. Eu saí de dentro daquela sala e o médico me disse: olha, a senhora não pode ficar aqui, ninguém pode ficar com ele, a gente vamos colocar ele num quarto,
porque até aí ele estava na emergência. Nós vamos colocar ele num quarto e os médicos vão começar os procedimentos para tratar das quebraduras e das lesões que foram causadas no seu Wilson. Mas a senhora pode ir para casa, qualquer coisa, nós ligamos. E eu vim embora tranquila para casa. E o pastor Roberto veio comigo. E eu não consegui ficar preocupada com aquilo. Eu cheguei em casa e disse para minha família, eu disse, olha, o seu pai está bem e assim que for possível eu vou trazer ele embora para casa. Não tinha noção de que ele ia passar tantos dias no hospital. Quando foi no outro dia, eu avisei toda a localidade aqui, todas as pessoas que nos conheciam do acidente, os pastores do CPAD. E as pessoas começaram a ligar para saber como é que ele estava. Durante 3 dias eu estive ali no hospital e ele estava numa unidade de cuidados intensivos. Numa unidade de cuidados intermédios. E no terceiro dia, no dia 15, eu cheguei ali com os irmãos da igreja, os irmãos foram comigo, e eu cheguei ali para ver ele e a moça falou assim, olha, a senhora tem que aguardar um pouquinho, até que a doutora venha falar com você. Naquele momento eu senti logo que algo estava acontecendo, que alguma coisa não estava certa. E eu fiquei ali por alguns minutos e veio uma doutora falar comigo. E aquela doutora me disse, olha, nós temos que introduzir o seu esposo a um coma induzido, porque ele está muito fraco e os pulmões dele tiveram lesões muito graves. Ele tem 2 perfurações no pulmão, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Ele já estava com os drenos nos pulmões, mas não estava sendo suficiente. Simplesmente o oxigênio não estava sendo suficiente para ele. Eles tinham que introduzir ele a um coma para colocar os ventiladores, para ele conseguir respirar. E a doutora disse para mim, então nós temos que ter uma autorização da senhora. Eu disse, tudo bem, a senhora pode induzir ele ao coma, eu autorizo. Aí assinei lá os documentos e no dia 15 de setembro ele foi introduzido ao coma. No dia 17 de setembro, a minha filha Keren, que é a minha caçulinha, foi comigo até Faro. Nós fomos visitar o Wilson e quando nós chegamos ali, ela começou a sentir uma dor. E eu levei ela direto para a pediatria, como eu já estava no hospital. E a Keren tinha sido acometida de uma apendicite, estava muito grave. E a doutora me disse, olha, ela tem que ser operada imediatamente. E quando as coisas acontecem na nossa vida, quando as provas vêm, as pessoas não conseguem ver além daquilo que está passando. E naquele momento ali, eu estava sozinha, eu liguei para minha irmã veio ter comigo, porque minha irmã mora em Lisboa, veio ficar comigo no Algarve. E eu peguei e disse ao médico, olha, eu já tenho meu esposo ali internado, e se não tem outro recurso, eu fico aqui com a Keren. E eles operaram a Keren. No dia 17, às 5 horas da tarde, ela foi operada. E ela ficou bem. Passado meia hora que ela estava na sala de cirurgia, os médicos vieram e me disseram, olha, correu tudo bem a cirurgia da Keren. E passado mais algumas horas, ela vai para o quarto. E a senhora tem que ficar com ela. E eu disse ao médico, olha, eu vou lá na emergência ver o meu marido e em seguida eu venho para ficar com ela no quarto. Nesse dia, o Wilson estava nos cuidados intermédios.